Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu vou deixar 7 detalhes importantíssimos sobre o apóstolo Pedro. No livro de Atos, capítulo 12, diz que o rei Herodes, querendo atrair a atenção dos judeus, matou Tiago e depois prendeu Pedro. E Pedro ficou preso em Jerusalém. Segundo a história, Pedro ficou por 2 dias preso. Tá bom? E a igreja de Jerusalém fazia orações por Pedro. Então, pessoal, nesta mensagem textual, você vai falar um pouquinho sobre Pedro. Você vai dizer, por exemplo, que Pedro era da tribo de Judá, que Pedro provavelmente foi um discípulo de João Batista e depois passou a ser discípulo de Jesus. Você também vai dizer que Pedro era uma tipificação de Joabe. Todo mundo conhece Joabe. Joabe era o guardião de Davi, assim como Pedro era o guardião de Jesus, tá bom? É por isso que Pedro andava sempre com a espada, e Jesus nunca mandou ele jogar a espada fora, né? Tem até uma passagem bíblica que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, não é verdade? E Jesus disse para Pedro: Pedro, coloque a tua espada na bainha. Jesus não mandou Pedro jogar a espada fora, porque Pedro era o guardião. E Pedro metia medo nas pessoas. Então Jesus precisava de alguém para meter medo nas pessoas. Tá bom? Então, pessoal, em sua introdução, você vai apresentar vários detalhes sobre o apóstolo Pedro. Vai falar sobre o temperamento, porque Pedro era sanguíneo. Vai falar sobre a missão de Pedro. Vai falar sobre a morte de Pedro. O apóstolo Pedro era terrível antes do Pentecoste. E depois do Pentecoste, Pedro se tornou ainda mais poderoso, que até a sombra de Pedro curava. Eu fui estudar nos originais, a sombra era o servo de Pedro. Tá bom, pessoal? É porque algumas pessoas acham que a sombra de Pedro era a sombra do corpo, mas não era. A sombra, segundo a história antiga, era um jovem discípulo do apóstolo Pedro, que o povo chamava de sombra do apóstolo Pedro. Tá bom? Esse detalhe você pode colocar no seu sermão com o sentido histórico. Tá bom? Você tem que passar essa ideia que a história está falando. Por detrás da Bíblia tem uma história. Você vai aplicar esses detalhes. Depois que você formalizar a introdução do seu sermão, você vai falar que a igreja de Jerusalém estava orando por Pedro. E aí você vai aplicar a questão do poder da oração. Tá bom? Então Pedro estava preso. A história está falando. Atos capítulo 12. Pedro estava preso. Mas a igreja, olha que legal, estava orando por Pedro. Você vai falar para a igreja, para a plateia, para os ouvintes, que a oração pode muito em seus efeitos. Mas você também vai explicar que a oração não pode tudo, tá bom? Ela pode muito em seus efeitos, muito. Mas muito não é tudo. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, Moisés estava orando a Deus. E Deus falou: por que tu clamas a mim? Por que tu estás clamando? Ou seja, não é hora de clamar, não é hora de orar, é hora de agir. Porque a palavra oração, não é verdade? É dividida em 2 partes. Orar, no sentido de clamar, e ação. Oração. Tá bom? Então, se você procurar nos originais gregos, a palavra oração, ela se divide em 3 frases. E nos originais hebraicos, se divide em 2 frases, tá bom? E nos originais hebraicos significa orar, clamando, e atitude, oração.
ação. Você partir para a ação. Então, a igreja orava pelo apóstolo Pedro. E isto era muito importante. Você vai explicar para a plateia que a fé sem obras é morta. Tá bom? Então, a igreja fazia orações, agia, tomava uma atitude para que Pedro fosse realmente solto. E de repente, pessoal, Pedro estava preso na cadeia subterrânea e lá na cadeia tinha vários soldados. Se você procurar nos originais gregos, era aproximadamente 16 soldados. Ou seja, o apóstolo Pedro estava guardado por uma guarnição de soldados, formalizando 16 soldados, porque tinha 4 soldados em cada quarteirão do presídio, tá bom? Então, a igreja orava e Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Eu falei aqui que eu deixaria 7 detalhes importantíssimos. E o primeiro detalhe é que Pedro dormia. E aí surge uma pergunta: por que Pedro dormia? Então você vai colocar em sua mensagem que provavelmente Pedro estava cansado. E quem está cansado vai dormir, não é verdade? Então, tem algumas pessoas que estão dormindo porque estão cansados da obra. Mas não é hora de dormir, é hora de acordar. Segundo, algumas pessoas dizem que Pedro dormia porque ele estava com falta de vigilância. Então, algumas pessoas estão dormindo espiritualmente por falta de vigilância. E o terceiro detalhe aqui é que o apóstolo Pedro estava dormindo porque tinha muita confiança. Então, quem tem confiança, descansa. Em seu sermão, nesse primeiro ponto, você pode aplicar qualquer um desses 3 detalhes. Por que Pedro dormia? Porque estava cansado, porque não tinha vigilância ou porque tinha muita confiança. Tá bom? Então você vai estudar a plateia, estudar a igreja, a maturidade da igreja, e aí você, pelo Espírito Santo, vai colocar qualquer um desses detalhes no primeiro tópico. Tá bom? Então, o primeiro tópico, Pedro dormia. E aí você vai explicar por que Pedro estava dormindo. Tá bom? Segundo, o anjo tocou em Pedro e Pedro se levantou e foi curado. Tá bom? Então, o segundo ponto, o anjo tocou. Ou seja, quando uma pessoa está dormindo na fé, o anjo vai tocar, vai doer. Porque tem muitas pessoas dentro da obra que foram tocados por Deus. Muitos estão no ventre do peixe, como Jonas, porque foram tocados por Deus. Jonas estava dormindo e acabou no ventre do peixe. Tá bom? Então, no segundo ponto aqui, você vai dizer que o anjo tocou em Pedro. E quando o anjo tocou, Pedro levantou. Porque algumas pessoas estão dormindo. E Deus, nesses últimos dias, vai tocar em muita gente. E quando Pedro se levantou, a canseira foi embora. Tá bom? Então tem algumas pessoas na igreja que estão dormindo porque estão doentes. Mas quando o anjo toca, ele se levanta e a canseira vai embora. O terceiro ponto é que Pedro se levantou. Quando ele se levantou, as cadeias caíram. Pedro estava amarrado pelas mãos e pelos pés no tronco, dentro da prisão. Mas, quando o anjo tocou nele, ele se levantou. E quando ele se levantou, as algemas caíram. Então você vai aplicar esse detalhe para a igreja. Você vai dizer o seguinte: muitas pessoas estão algemadas na igreja, na fé, na obra, em todas as áreas. Sabe por quê? Porque não se levantou. Quando ele se levantar, as algemas vão cair. Tá bom? Então você, que é um pregador, vai
entusiasmar aos ouvintes a se levantar na fé, na obra, tá bom? Porque quando ele se levanta, as algemas automaticamente irão cair. Exatamente, pessoal. Então pode observar que Pedro, ele estava dormindo, cansado, não é verdade? Mas quando ele se levantou, as algemas foram destruídas, caíram. E tem muitas pessoas que precisam se levantar para fazer a obra de Deus, porque enquanto estiver dormindo, estão algemados, amarrados. É hora de se levantar. Então se levante para que as algemas venham cair das suas mãos e dos seus pés, tá bom? As mãos fala de finança, trabalho. Tem muita gente amarrada na igreja, financeiramente, não prospera, porque estão dormindo, estão caídas, estão deitadas, estão no chão. Quando Pedro se levantou, as algemas caíram das mãos. Isso aqui fala de prosperidade, tá bom? De adoração, você adorar com as mãos levantadas. Fala desses detalhes importantíssimos. E também as algemas caíram dos pés. Aí fala de evangelho, missão, tá bom? Enquanto você estiver caído, Deus não vai concretizar missões na sua vida. Não vai. Então é hora de você se levantar e Deus vai cumprir na sua vida a promessa de te levantar como um grande pregador, missionário, missionária, um pastor de suma importância no seu bairro, tá bom? Então se levante, porque quando você se levantar, as algemas do pecado, né, da falta da finança, de falta de adoração, de falta de cristianismo, vai cair. Essas algemas vão cair para a glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? O quarto ponto aqui, pessoal, é que o anjo disse, veste, pega as vestes, tá bom? Então quando você se levanta, é hora de você vestir as roupas, ir ao monte, fazer consagrações, campanhas, leituras, tá bom? Isso é vestimenta. Esses detalhes aqui está lá em Efésios 6, né? Que fala revestir-vos de toda a armadura de Deus. Porque quando você se levanta, você tem que vestir as armaduras para você batalhar com sucesso, tá bom? Então, quando Pedro se levantou, as algemas caíram e o anjo disse, cinge-te, ou seja, veste-te, pega as suas vestes. E ele tomou as vestes íntimas. Olha que coisa legal, pessoal. Aqui fala de preparação interna, né? As vestes íntimas. Ele estava nu. Pedro estava nu. E ele se cingiu, vestiu a cirola, tá bom? Ele colocou as roupas internas. E depois o anjo disse o seguinte, põe as sandálias nos pés. Olha que legal. Quantas pessoas estão sem as sandálias, né? Sandálias fala de uma boa caminhada, porque existem muitas pedras, muitos espinhos, e as sandálias vão te ajudar. O deserto é grande, é 40 anos, tá bom? É 40 anos. Então, as sandálias precisam crescer em seus pés. Pregue sobre isso, fale sobre isso, que tem muitas pessoas descalços na obra de Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem andar no caminho, porque estão descalços. E o anjo disse, calça-te, calça-te, não fique descalço, tá bom? Porque sandálias na Bíblia, fala de aliança. É por isso que Deus disse a Moisés, tira o seu sapato e me dê. Então Moisés lá na sarça, tirou o sapato e deu a Deus. Ali é uma aliança. Então quando você veste o chinelo, você está formalizando uma aliança. No Antigo Testamento, você tirava o chinelo para entregar para Deus. Era uma aliança. No Novo Testamento, Deus te dá o chinelo para você vestir. Olha que diferença legal, pessoal. Isso é muito bom, tá bom? A diferença entre lei e graça. Na lei, Deus tomava o sapato. Na graça, Deus te dá o sapato. Efésios 6 fala sobre isso, tá bom? Calça-te. Este é o quinto ponto.
O sexto ponto é que o anjo disse: pegue a capa. Olha aí, pessoal, vista a capa, porque a capa era a identidade. Porque na capa de couro, por dentro, estava escrito a identidade, a família, a tribo da pessoa. De um lado tinha toda a identidade. Na capa, tá bom? Na capa que eles vestiam, eles abriam a capa e dentro, que era feita de couro, tinha toda a identidade da pessoa, do lado esquerdo. E do lado direito, por dentro da capa, estava escrito os 10 mandamentos. Então a capa era a identidade e a Bíblia, tá bom? Isto era a capa. Por fora era de couro, de pelo, mas por dentro era toda escrita, a base de ferro quente, num couro, tá bom? Desse lado direito, Bíblia. Do lado esquerdo, a identidade da pessoa, a família da pessoa, por dentro da capa. É por isso que o anjo disse: pega a capa, pega a tua identidade. Porque tem muitas pessoas dentro das igrejas sem identidade. Aí você que é pregador, é pregadora, vai fazer uma aplicação aqui, tá bom? Que tem muitas pessoas sem capa, sem identidade. Tem muitas pessoas também que não têm Bíblia, estão pregando sem conhecimento, tá bom? Então, esta capa que o anjo disse: Pedro, pegue a capa, pegue a tua identidade, pegue a Bíblia. Crente não pode andar sem Bíblia. Você vai fazer aí uma aplicação, tá bom? Crente tem que ler Bíblia, crente tem que andar com Bíblia, tá bom? Então, pegue a capa. Olha que legal, pessoal, tá bom? E aí, pessoal, o sétimo ponto é importantíssimo, porque o anjo disse: segue-me. E isso é muito importante, pessoal, porque quando Pedro seguiu o anjo, as cadeias se abriram. Olha que legal. E aí você vai fazer uma aplicabilidade para os ouvintes. Você vai dizer o seguinte: quando você se disponibiliza a seguir as ordens de Deus, as portas vão se abrir. Isso é muito importante. Porque o texto deixa claro que o anjo tocou em Pedro, Pedro se levantou, Pedro vestiu as roupas íntimas, Pedro vestiu as sandálias, Pedro pegou a capa, mas as portas ainda estavam fechadas, tá bom? E quando Pedro tomou a decisão em seguir, aí as portas da cadeia se abriram. E aqui, pessoal, é interessante, porque tem muitas pessoas que já estão preparados, já têm talentos, mas não querem seguir. Tem muitas pessoas que já foram tocados, tem muitas pessoas que já se levantaram, tem muitas pessoas que já vestiram as vestes íntimas, já colocaram as sandálias, já tomaram a capa, já está bem, mas não está seguindo as ordens. E as portas estão fechadas. Isso aconteceu com Pedro. Esses detalhes, pessoal, dá uma mensagem importantíssima, tá bom? Isso é uma mensagem de alto nível para você que é pregador, para você que é pregadora, tá bom? Essa mensagem você vai espiritualizar com oração, com jejum, vai amadurecer essas ideias e vai passar para a igreja. E o anjo disse: levanta, se veste, toma a capa. Agora, Pedro, você está preparado? Estou sim. Então agora me siga. E quando Pedro foi seguindo, as portas se abriram. Tá bom? Segundo a lenda, ali tinha aproximadamente 70 presos e 16 soldados. E ninguém conseguiu ouvir o barulho das cadeias caindo. Porque segundo a lenda, segundo a cultura, o próprio anjo pegou o sono que estava em Pedro estava dormindo. Deus, através do anjo, pegou o sono, multiplicou em 70 e espalhou na cadeia. E o sono de Pedro passou para todo mundo. E aí, todos adormeceram.
e Pedro foi fazer missão. Então, pessoal, 7 detalhes sobre Pedro. É uma mensagem poderosa, tá bom? Muito bem, pessoal, eu estou terminando esse vídeo, mas eu antecipo que você pode colocar vários temas nessa mensagem, tá bom? Vai depender do culto. E aí você consegue amadurecer essa ideia, tá bom? Colocar um tema legal de missão ou de libertação e aplicar para a igreja. E certamente Deus vai te aplaudir. Também a igreja vai ficar satisfeita com essa mensagem bem elaborada, tá bom? Eu vou terminar dizendo o seguinte: adquira o livro A Revelação Completa de Gênesis. Com este livro, você vai aprender muito mais sobre a cultura e a religião do povo judeu, tá bom? Então esse livro vai te ajudar muito a você entender a questão do perfil ou da biografia do apóstolo Pedro, tá bom? E também dos Herodes. Isso aqui é muito bom para você complementar uma mensagem desta altura, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar aquele like. E também divulgar os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham pleno conhecimento da palavra de Deus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A Revelação Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372